Encontrou? Diz. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vos entregastes perante a face de Pilato, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Só até aí, porque aqui Pedro começa a pregar para aqueles homens. Então vamos lá. O título da mensagem hoje é: o poder é de Jesus, mas a mão é de Pedro. Amém? Deixa sua Bíblia aberta. Pedro e João eram líderes da igreja esta que nasceu depois do Pentecostes, nasce no Pentecostes, esta igreja. E Pedro, João e também Tiago, que era um dos mais íntimos, que andava com Jesus, um dos mais íntimos que iam mais além com Jesus sempre, que aonde o próprio Cristo levou ele um pouco mais além no Getsemane para orar. Levaram ele também para o Monte da Transfiguração, aonde eles pôde ver Moisés, Elias ali e o próprio Cristo com o corpo ali glorificado. Isso, coisas que Deus reservou para eles. Mas Lucas, ele que foi o escritor de Atos, ele faz uma transição da vida exemplar da igreja apostólica para o exemplo de Pedro e João, que eram colunas da igreja. A igreja, ela passou a orar porque também os seus líderes oravam. A igreja experimentava as maravilhas divinas porque os apóstolos conheciam o poder no nome de Jesus. A igreja, nesse tempo, ela abalou o mundo, por ela estar cheia do Espírito. A igreja, infelizmente, nos dias de hoje, é diferente da igreja de Atos, da igreja primitiva. A igreja hoje, ou algumas delas, procuram melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus, ele não unge métodos ou coisas. Deus unge homens cheios do Espírito Santo. Tem alguém aqui? De manhã tinha, tem nessa noite tem? Pedro e João, eles não jogaram fora a sua tradição de orar em 3 turnos por dia no templo. O dia judeu começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Para os judeus devotos, haviam 3 turnos de oração no dia: às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde,
E a gente pode fazer alusão também a Daniel, né, que orava 3 vezes ao dia com a janela aberta para Jerusalém. Os apóstolos, eles mantiveram este costume este que, podemos dizer, um princípio também, que não contrariava a palavra ou os ensinamentos de Jesus. Eles entenderam que quanto mais orar, melhor, porque este foi o ensinamento de Jesus. Mas o importante é que eles se dedicaram a uma nova fé, mas não utilizaram como desculpa para violar a tradição. Sabiam que a nova fé e a velha disciplina podiam e deviam andar juntas. Pedro e João, eles eram homens de oração. Entendiam que Deus, ele é mais importante do que a obra de Deus. Vou repetir isso aqui. Pedro e João entendiam que o próprio Deus, era mais importante que a obra de Deus. Eu já preguei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Nem todos aqueles que fazem a obra de Deus têm vida com Deus. Vive uma vida de um pragmatismo, ou de vivendo acelerado em fazer para Deus, e acha que por estar fazendo para Deus tem intimidade com Deus. Faz para Deus, mas não tem vida de oração. Faz para Deus, mas tem vida consagrada. Faz para Deus, mas não lê Bíblia. E infelizmente contraria até mesmo o que João e Pedro era. Então, o próprio Deus, a intimidade com Deus, viver uma vida com Deus é muito mais importante do que fazer a obra de Deus. Agora, o relacionamento, se o seu relacionamento com Deus está legal, a obra de Deus, ela é resultado do seu relacionamento com Ele. Por quê? Porque infelizmente quando estamos fazendo a obra de Deus, caímos numa rotina que o seu automático já está ligado. Então você vai, tem que abrir a porta da igreja, tem que ligar o som, ou tem que me pregar hoje, tem que abrir o culto, tal. Fica no automático. Mas aí esquece de orar em casa, de ler Bíblia, de falar com Deus. Então, vai criando isso. Então, o que é importante que Deus está dizendo para nós aqui hoje? É ter uma vida com Ele. Vida com Ele. Vida com Ele. Amém? Pedro e João sempre são vistos juntos com frequência ao longo das Escrituras. Eles eram sócios no negócio da pesca, Lucas capítulo 5. Prepararam a última Páscoa dos judeus para Jesus, Lucas capítulo 22. Correram para o sepulcro na manhã do primeiro domingo da Páscoa, João capítulo 20. Ministraram aos samaritanos que creram em Jesus, capítulo 8, versículo 14 de João. E agora eles estavam indo para o templo orar às 3 horas da tarde. A oração nona é às 3 horas da tarde. Então, 5 verdades nós vamos encontrar destacadas a respeito nesses 2 apóstolos aqui nesse texto. Os meninos do carisma aí. A palavra-chave é verdades. Então, nós vamos ver 5 verdades aqui desse texto hoje nós vamos pregar. Andavam juntos. Eram de costumes deles, às 3 horas do dia, 3 vezes ao dia. Imagina, 3 vezes ao dia, um chamou outro, bora Pedro, bora João, vamos embora. Subiam juntos, iam juntos, bora junto. Acho que com eles nem estava assim, não, mas já, acabei de chegar, não, mas já, acho que com eles nem tinha isso. Acho que eles ficavam assim, ô Pedro, e aí, tá dando a hora já? Bora orarmos. E João talvez ficava assim, rapaz, estou precisando desse tempo logo. Acabei de sair, mas estou com vontade de voltar. Bora. Deu a hora, Pedro. Bora. Deu a hora, larga o peixe, larga a rede, vamos embora. Voltaram. Eles eram homens de oração. Então sempre vamos ver os 2 juntos, orando. Porque esse era o segredo dos apóstolos para o seguirem, para se tornarem que eles são, oração. A oração era prioridade na vida dos apóstolos. Eles oraram para receber a promessa do Pai, em Atos capítulo 1. Eles oram ali, eles vão receber a promessa. Jesus dizendo, então eles têm que ficar em Jerusalém. Eles estavam orando.
diante da ameaça do sinédrio, oraram e pediram mais intrepidez para pregar, e o mundo foi abalado. Atos capítulo 4. E hoje? Hoje será que a igreja ainda está abalando o mundo? Eu acho que hoje o mundo está abalando a igreja. Acho que o mundo hoje está balançando a igreja, e não o contrário. Esses homens, eles oravam, e eles se enchiam para poder abalar o mundo por onde eles passassem. Quanto a nós, eles disseram: consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6. Uma igreja que ora, irmãos, ela abre portas para a intervenção milagrosa de Deus. Obras para Deus sem oração produzirá fariseu. Vou repetir. Obras para Deus sem oração, é o que eu acabei de dizer. Obras para Deus sem vida com Deus produz fariseu. Nós temos umas coisas aqui. Tem horas que poderíamos estar orando, mas estamos fazendo algo. Tem horas que tem horas que está orando, tem hora que era para estar fazendo alguma coisa e a gente estava orando. A gente é tudo trocado. Perguntaram certa feita a Charles Spurgeon qual era o segredo do sucesso do seu ministério. Ele disse: eu trabalho de joelhos. Ele disse: o meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Ele disse. John Knox, um dos pré-reformadores no século XVI, ele mudou a realidade religiosa da Escócia. Ele era um homem que, irmãos, que ele agonizava em oração. Você já viu alguém agonizando de dor? Agora imagine esse homem agonizando de oração, de estar orando, de querer orar, porque o desejo dele era ter a Escócia para Cristo. Ai, se fôssemos assim, hein? Orar, agonizar de oração, pedindo a Deus o Ribeiro de Abreu. Só o Ribeiro, ele estava pedindo a Escócia. Nós pedimos todo o Ribeiro de Abreu para Cristo, não é para a Lagoinha, mas é para Cristo. Seu clamor contínuo era: Deus, me dá a Escócia para Cristo. Irmãos, entenda uma coisa: eu e você não oramos para ter, oramos para ser. Porque na medida em que eu oro para ser, eu passo a estar apto a ter. Porque orar para ser tem a ver com caráter, meu e seu. Porque na medida em que eu oro, eu mais ainda me pareço com Ele. Estou me tornando quem Ele é, e passo a estar apto a ter aquilo que Ele quer me dar. Irmãos, oração não é obrigação. Oração é um deleite. Oração é um prazer. Você não tem que orar dizendo: ah, tem que orar, né? Vou lá orar. Tem que orar, né? Vou orar porque o pastor pediu. Vou orar porque o pastor falou. Não. Vou orar porque eu amo falar com Ele. Eu vou orar porque é um deleite para mim. Eu me deleito quando eu estou orando, quando eu for falando com Ele. Oração é isso, é falar com Deus. Tu entenda uma coisa: você e eu, quando nós oramos, você não ora para Deus saber. Você ora para Deus, para você saber que Deus já sabe. É por isso que você ora. Deus já sabe, não sabe? Então por que eu devo orar? Você ora para você já saber que Deus já sabe de todas as coisas. Então por isso você precisa orar. Amém? Essa oração é o que eles faziam. A vida deles mostra isso, demonstra isso, esse prazer, esse deleite de ir orar, de ir falar com Deus, de orar ao todo tempo, buscar. Como diz um diácono lá da Assembleia de Deus, ele falava: oração é a chave da vitória. Oração. Então entenda, aí acontece, agora eles estão indo, estão caminhando. Aí costumeiramente todos os dias é colocado ali o paralítico ali, ou aquele homem ali na porta formosa do templo.
E aquele homem é colocado ali para sensibilizar o povo, para comover o povo, para que ele venha receber algo. E eles, os Pedro e João, tinham uma vida respaldada pelo exemplo. E Lucas registra o texto como segue. Por quê? Era estratégico colocar esse paralítico na porta do templo. As pessoas que entram para adorar a Deus normalmente estão mais sensíveis à necessidade do próximo. Onde você passa lá no centro, lá na igreja de São José, igreja católica lá, a outra igreja fica ali perto da Tupis. Eles estão tudo lá, sentados lá, ó, pedindo. Uma das coisas também, porque um dos livros apócrifos da Bíblia Católica diz que as esmolas salva. Então, por que não dar uma esmola? Então entenda, sensibilize. Então era colocado ali todos os dias. E não é possível amar a Deus a quem não vemos, se amamos ao próximo a quem não vemos. Eu acabei de dizer isso aqui. Então eram 3 horas da tarde, prestes a começar uma reunião de oração no templo. Pedro e João estavam passando, quando o paralítico, olhando talvez para baixo, com o copinho, né? Talvez dizendo, deu uma esmola, me deu uma esmola, nem olhava para eles. Viram que está chegando e, juntamente com João, Pedro fitou o paralítico, os olhos do paralítico e disse: olhe para nós. Ele disse isso. Só que isso fere a nossa teologia. Ficamos chocados com esse relato. Por quê? Porque nós não costumamos dizer olhe para nós. Nós costumamos dizer como? Rapaz, olha para Deus, olha para Jesus, olha para Ele. Não costuma, sim ou não? Nós costumamos dizer assim, porque a gente está convicto que a gente não consegue resolver o problema dele. Olha para Jesus, não olha para o homem não, olha para Jesus. Só que Pedro e João foi diferente. Ele está dizendo, olhe para nós. Ele não está dizendo, olha para os crentes. Não, ele está dizendo, não olhe para os crentes, olha para Jesus. Quem dera, ele fala, olha para os crentes, olha os crentes lá, olha lá para você ver, olha. Não, olha para Jesus. A gente fala isso, olha para mim, presta atenção em mim. Não, olha lá para a vida do meu irmão, que olha lá para você ver, siga esse irmão, é um exemplo. Era assim Pedro e João. Talvez chegava perto de um da igreja lá fazer parte dele. Não olha para mim não. Olha para Pedro e João, olha para isso. Olha como eles são. Aí Pedro e João chegam e perguntam, olha para nós. Talvez você argumente, como que Pedro pode ser tão ousado e juntamente com João dizer uma coisa dessa? Mas entenda, a palavra de Deus diz que somos o que? Cartas vivas. A palavra de Deus diz que, Paulo diz que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, irmão. Você já parou para pensar nisso? Imita a mim, porque eu imito a Cristo. Nossa Deus, oxalá se chegamos lá. Mas só que nesse dia, poderia ser um dia normal qualquer. Talvez era um dia normal para Pedro e João, mas um dia orando. Para aquele homem, mais um dia pedindo esmola. Por quê? Aquele homem era coxo de nascença, nunca se levantou, nunca andou, nunca pisou no chão, nunca sentiu o que é firmar os pés. Não sabia. Então talvez ele foi no médico, os pais levaram ele no médico e disseram para ele, ó, sua situação, ó, irreversível, não tem como não. Não tem como, vai ficar assim, infelizmente. Então aquele menino foi crescendo, vendo que não daria jeito, foi para a porta do templo, pedir esmola. Não tem outra saída, é aqui que eu vou ficar, e aqui será a minha vida até o fim dela. Aí, mais um dia normal, então pedindo esmola, mais um dia normal, eles indo orar. Só que Pedro e João foram pegos de surpresa pedindo esmola, Fitou os olhos dele e disse, olha para nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu e você fôssemos este coxo e eu ouvisse dessa forma como Pedro e João, olha para nós aqui. Por quê? Porque
Quando Pedro e João diz, olha para nós, aquele coxo entenderia o quê? Opa, ele tem alguma coisa para me dar. Ele tem alguma coisa para me dar. Olha para nós, olha no meu olho. Então imagina ele levantando a cabecinha. Eu não tenho prata nem ouro. Talvez o coxo faz assim. Ia abaixar a cabeça, né? Eu não tenho prata nem ouro. Eu não queria abaixar a cabeça. Imagina talvez Pedro e João. Ops, levanta a cabeça, olha para mim. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Irmãos, no primeiro instante, quando Pedro e João disse assim, eu não tenho nada. Se eu fosse eu e você, o coxo. Pera, o cara pediu para eu olhar para ele. E ele fala que não tem nada. Você ia se frustrar ou não? Você ia ficar frustrado ou não? Claro que íamos. Só que entenda uma coisa, irmãos. Ele tinha algo a mais. Será que, para mim entrar nesse contexto aqui, será que nós podemos dizer como Pedro e João, olhe para nós? Será que podemos dizer para os nossos vizinhos, olhe para nós? Será que os pais possam dizer aos seus filhos, olhem para nós? Será que os patrões podem dizer aos seus empregados, olhem para nós? Como exemplo. Infelizmente hoje há um grande abismo entre o que falamos e o que fazemos, entre o discurso e a vida, entre a doutrina e a prática. Será que podemos dizer, olhe para nós? Deixa eu te falar para você uma coisa aqui, irmão. O contato mais forte que as pessoas vão ter de Jesus é através de nós. O contato mais próximo que elas vão ter da pessoa de Jesus é através da minha e da sua vida. A porta formosa, infelizmente, não externava aquilo que ela era. Ela poderia ser formosa, brilhante, por fora, bonita, tudo, mas não tinha nada. E infelizmente parecemos muita porta formosa, bonita por fora, e por dentro muitas das vezes não temos nada. Porque todos os dias subiam ali para orar. Mas João e Pedro foi diferente nesse dia. Eles apresentaram uma realidade de uma porta diferente. Eles representaram aquele que ele mesmo disse em João capítulo 2, capítulo 10, versículo 7. Ele diz o quê? Assim. Jesus disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu imagino talvez Pedro e João, se fosse eu, dizer, rapaz, você está nessa porta e essa porta não vai te dar nada, mas eu posso te apresentar uma porta. Eu tenho aquele que é a porta. É por onde você vai entrar e não vai querer mais sair. Hoje o sermão está um pouco sendo diferente, mas vamos lá. Eu não tenho prata e nem ouro. Sabe o que Pedro e João tinham? Pedro e João tinham autoridade no nome de Jesus. Pedro e João conheciam o nome, e eles não hesitaram em invocar ou clamar este nome, ou em usar esse nome. Porque eu só posso usar algo quando eu tenho conhecimento desse algo. Se você não sabe, deixa para o outro. Mas eles tinham propriedade, convicção. Eles tinham posse desse nome de uma forma tão convicta que nada e nem ninguém poderia tirar isso deles. Como outrora eles pregando, foram levados pelos fariseus para dentro, lá para Caifás. Dizer, eu quero que vocês parem de pregar hoje isso. E Pedro diz, que convém é obedecer a Deus e não os homens. Aí ele sai para fora e continua pregando de novo. Custe o que custar, eles tinham um nome. E aquele paralítico pediu esmola, mas recebeu novas pernas para andar. Pedro não tinha prata e nem ouro, mas tinha um nome que tinha o poder. Hoje a igreja infelizmente tem prata e ouro, mas não tem aquele que tem o poder. Só acha que tem, mas não tem.
O poder, irmãos, não estava em Pedro. O poder estava no nome de Jesus, ou seja, a sua suprema autoridade. Mas entenda, o nome, ele presenteia o portador com sua magnitude e seu poder, a sua força, a sua importância. E o milagre deste homem que aconteceu foi uma profecia, um cumprimento de uma profecia, que os coxos saltariam como cervos, Isaías capítulo 35. Só que entenda uma coisa, eles tinham um nome, eles tinham convicção deste nome. Hoje nós soltamos o nome de Jesus para qualquer coisa, em vão. Ah, Jesus, nós, Jesus, que é isso, Jesus? Nós falamos e achamos muitas das vezes que temos posse desse nome de fato. Mas será que na primeira ocasião, será que na hora que você precisar demonstrar de fato, na hora que você precisar invocar, você não hesitar em clamar por este nome, em liberar este nome? Será que você tem de fato este nome? Autoridade? Porque a responsabilidade na sua casa, na sua família, no seu trabalho, é de ter posse deste nome e usar na sua casa. Não vou chamar o pastor aqui, não, é você. Em nome de Jesus, filho, levanta, em nome de Jesus você vai ser curado, em nome de Jesus eu creio. Só não clama quem não tem, só não clama porque não crê. Infelizmente, um homem, ele queria prata e ouro, porque era a sua necessidade, ele achava que aquilo era aquilo que ele precisava, porque ele acostumou com isso. Era o que ele queria, mas não era o que ele precisava. Então entenda uma coisa, Deus nem sempre vai nos dar aquilo que queremos, mas sim o que precisamos. Deus sabe da minha e da sua necessidade, Deus sabe o que nós precisamos. Talvez você está dizendo para Deus, Deus eu quero, e Deus fala assim, mas você não precisa, você precisa é disso, você precisa é daquilo. O homem, ele queria esmola, já desaganado, não vou viver, não vou andar mais. Mas Pedro não fala, rapaz, você não precisa disso, você precisa voltar, você precisa começar a andar. Agora vamos lá, estou terminando. O poder é de Jesus, mas a mão é de Pedro. Olha aí, por quê? Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Vamos lá. Certa vez, um pai da igreja chamado Tomás, São Tomás de Aquino, entrando pela igreja da católica assim, com seus discípulos, os discípulos olhando aqueles ouro, aquela prata toda. Aí foi um dos discípulos até, ele falou, Tomás, acho que hoje nós precisamos falar igual Pedro e João mais, né? Que não temos prata nem ouro. Mas São Tomás de Aquino respondeu para ele, mas infelizmente não podemos mais dizer levanta e anda. Infelizmente é o que a igreja, nós estamos perdendo nesses últimos dias. Temos perdido o levanta e anda. Temos nos preocupado em nós, com o nosso eu, com a nossa aparência. Viemos aqui, voltamos e vivemos a nossa vida de volta, que nós levamos, e achamos que temos posse de essa vida com Deus. Mas perdemos aquilo que é essencial do Evangelho também, que é o levanta e anda. Por quê? Porque a própria palavra diz que o reino de Deus, ele não consiste somente em palavra, mas em poder de Deus. Deus quer nos fazer essa geração do levanta e anda. Aonde? Começa pela sua casa. É começando pela sua família, pelo seu casamento.
O Evangelho é a demonstração do Espírito Santo de poder, e o próprio Jesus não abriu mão desse poder. No poder do Espírito ele regressou a Galileia, no poder do Espírito ele foi até a sinagoga de Nazaré, tomou o livro de Isaías e disse: e o Espírito de Deus está sobre mim, que me enviou para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vou repetir como eu disse pela manhã: o Espírito de Deus não está mais sobre você, mas o Espírito de Deus está dentro de você. Para quê? Para qual propósito? Para qual fim? Para evangelizar os pobres, para proclamar libertação, restauração aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregar o ano aceitável do Senhor. Ele está aí dentro agora. Se eu e você entendêssemos de fato e quão imensurável, quão grande Ele é, a igreja que somos, irmãos, infelizmente pregamos muito aos ouvidos e esquecemos de também pregar aos olhos, testemunho. Eu vou correr aqui, porque a igreja hoje ela fala sobre poder, mas está desprovida dele. A igreja hoje tem ouro e prata, mas não tem poder. Você já se perguntou para qual propósito Atos capítulo 2? Atos capítulo 2 não é para você em si, de uma forma primária, de você pular, de você sapatear na igreja, de você rodar na igreja. Não é primariamente isso. O que os apóstolos fizeram? Quem era Pedro antes do Pentecostes, do revestimento de poder? Quem era Pedro depois do revestimento? Para qual fim, para qual propósito? Para somente se encher? Não, o propósito é para encher, mas para esvaziar no outro. É para a propagação do Evangelho. Foi o que aconteceu. Foi aonde eles começaram a abalar o mundo com o Evangelho de Cristo pregado. Então é isso que eu e você precisamos. E este poder, você, igreja que é filho, não precisa mais pedir, porque ele já está dentro de você. Então use este nome. E agora, para finalizar, ele diz assim: levanta e anda. E Pedro e João não deixou ele às cegas. Levanta e anda. Não. O cara nunca levantou, ele nem sabe o que é ficar de pé. Nunca firmou o pé, não sabe como é que é. Nunca andou. Então o que Pedro e João vão fazer? Evangelho. O quê? Estendeu a mão. Peraí, você nunca levantou? Peraí, vem cá, eu te coloco de pé. Mas e agora? Você falou para mim andar. Não consegue não? Dá o primeiro passo, vamos lá. Mas eu não consigo. Eu estou contigo, vamos embora. Caminha mais um, vamos lá. Mais um passo, vamos lá. Eu estou com você, estou te segurando, vamos lá. O que a Bíblia diz depois? Que ele sai correndo, saltando e louvando a Deus para dentro do templo. E todos reconheceram verdadeiramente quem é esse Messias. Aleluia. Isso é evangelho, irmãos. É o levanta. Não é a igreja que derruba e termina de matar, não. É a igreja que levanta. É a igreja que tem sempre algo para dar. É a igreja que sempre tem: pera aí, vem cá, eu te levanto, vamos lá, eu caminho com você. Não é a igreja que mata e termina e vai lá em terra. Não. Isso não é igreja. Será que o próprio Deus pode contar comigo, com você aqui, para ser essa geração? Ele tem muita gente para levantar ainda, gente que está caída, e é Ele que vai te usar, é Ele que vai usar você, Ele vai usar você, é a mim, para levantar pessoas, para erguer pessoas, para ensinar os primeiros passos às pessoas. Só existe uma prescrição então, para o milagre acontecer. Deus tem que estar presente. E Ele se faz presente. Ele se faz presente em você. Se Ele está presente, o milagre ele acontece.
E esse foi o primeiro milagre apostólico depois do Pentecoste. Entenda. Fica de pé no seu lugar. Entenda uma coisa. Quando a igreja entende o seu propósito de oração, de orar, como esses homens, para um fim, para um propósito. Quando essa igreja tem esse estilo de vida de oração, ela não precisa forçar nada, ela não precisa fantasiar nada, ela é. Como assim? Já faz parte dela, já está na essência dela. Ela não força, não tem que fazer, não. Ela faz porque está nela, naturalmente. Você já viu alguma árvore? Você já passou perto de uma árvore, já viu ela fazendo força para dar fruto? Já? Já? Já viu? Sim ou não? Não. Por quê? Porque já é natural dela dar fruto, faz parte dela. Assim é eu e você, como igreja, já é natural, já faz parte de nós. Essa essência, esse poder que mora dentro de mim e de você. O poder sempre será dele, mas as mãos que ele vai usar vai ser a minha e a sua, para a glória do nome dele. Feche seus olhos.